Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional que perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro e emendou o 8º jogo sem vitória dentro da competição nacional. A tabela dá sinais de alerta para o Colorado na luta contra o rebaixamento, mas o foco ele é bem claro, são as quartas de finais da Copa Libertadores da América. O técnico Eduardo Cudê externou o pensamento institucional do clube neste momento em relação à competição brasileira e à competição continental. Quero falar também sobre o discurso mais forte de 3 jogadores no vestiário após o jogo contra a equipe do Fortaleza. E Magrão foi citado na súmula por ir para cima da arbitragem ontem no Beira-Rio. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, e nesse vídeo quero falar, claro, né, ainda repercutir a derrota do Internacional ontem, 1-0 para o Fortaleza, um jogo muito ruim do Internacional. Eu classifiquei, né, como a pior partida sob o comando do Eduardo Cudê. O Inter que preservou titulares ontem, colocou apenas 3 jogadores em campo, né, do dito time titular, que devem começar o jogo na altitude de La Paz na próxima terça-feira contra o Bolívar na Copa Libertadores da América. Sérgio Rocher, Vitão e Maurício. O Inter que começou perdendo o jogo já, né? Aos 10 minutos o Depena cometeu um pênalti em cima do Marinho e o Thiago Galhardo fez o gol do jogo. Eu acho que o principal erro do Cudê ontem não foi nem a preservação dos titulares, que eu acho que se justifica pelo fato do Inter, na terça-feira, ir a La Paz, na altitude de mais de 3.500 metros, para jogar um jogo decisivo contra o Bolívar, quartas de finais da Copa Libertadores da América. O Inter que está a 5 jogos de sair da fila de seca de títulos, que está a 5 jogos do tricampeonato da Libertadores da América, enquanto no Brasileiro nós não temos chance alguma, né, de ser campeão, mas é claro que o alerta já tá ligado, né? O torcedor sabe disso, por mais que o torcedor mesmo esteja desmobilizado em relação ao Campeonato Brasileiro. Ontem 21 mil pessoas, a direção também não fez o mínimo esforço, né, em promoções de ingresso para colocar mais gente no estádio, mas o ambiente já estava contaminado, né, do Inter de sangue doce em relação ao Brasileirão, enquanto espera, né, esse confronto decisivo contra o Bolívar. E o técnico Eduardo Cudê, ele falou sobre isso depois do jogo. Ele citou que foi contratado com um único objetivo, ser campeão da Libertadores. Mas ele disse, olha, é claro que eu me cobro muito, eu sou o primeiro a querer ganhar aqui dentro do Inter, porque é a minha cabeça que tá prêmio. Se eu não tivesse ganhado do River Plate, já estaria demitido. Essa frase foi ele quem disse. Então, ele citou, né, que o Mano tem uma parcela muito grande na Libertadores, afinal, colocou o Inter nas oitavas de final, em condições de encarar o River Plate com o segundo jogo sendo no Beira-Rio. É claro que a campanha, né, do Campeonato Brasileiro também não é de hoje, né, o começo dessa sequência de 8 jogos sem vencer é com o Mano Menezes, mas o Cudê tem um aproveitamento horroroso, né, dentro do Campeonato Brasileiro. Ele não venceu ainda, são 7 jogos no comando do Inter, uma vitória apenas contra o River Plate, uma derrota na Libertadores, então a gente tira aqui, temos 5 jogos. São muito ruim o resultado, né? São 13% de aproveitamento dentro do Campeonato Brasileiro, e ontem uma atuação muito aquém, né? O Inter muito cômodo no jogo, mesmo perdendo, né, por 1-0 durante boa parte do jogo. O João Ricardo, goleiro do Fortaleza, não faz defesa. E é claro que o torcedor vai se preocupando, porque hoje ele pega a tabela do Campeonato Brasileiro e olha o seguinte: o Internacional, ele é o 14º colocado, porque o Corinthians ontem empatou contra o Cruzeiro na última bola do jogo e ultrapassou o Inter no critério de desempate. O Inter tem saldo -7, o Inter tem só 6 vitórias em 20 jogos. É muito pouco, né, o que o Inter está apresentando no campeonato. O Inter ainda pode encerrar essa rodada na 15ª colocação, caso o Goiás vença, né, o Atlético Paranaense, jogo na segunda-feira em Goiânia. No mais, né, gente, o Inter tá, neste exato momento, a alguns pontos, né, da zona de rebaixamento. O Santos está jogando neste momento contra o Grêmio, eu não sei quanto tá o jogo, mas o Santos tem 19. Nesse momento que eu tô olhando a tabela, o Inter tem 24. Então pode cair para 3 pontos, a distância da zona do rebaixamento. É claro que isso traz uma preocupação, por mais que eu acredite que o Inter não vai brigar para não cair. O Inter tem qualidade suficiente para escapar, né, do rebaixamento, e lutar só por isso já é um campeonato
muito ridículo do Internacional, que, claro, tem sua chance na Libertadores. O Bolívar é um adversário difícil, mas o Inter tem condições de estar na semifinal. E estando na semifinal, o Inter estaria a 2 jogos de uma final e a 3 jogos de ser campeão da Libertadores. Dá pra acreditar? Dá, times já foram campeões jogando absolutamente nada no mercado nacional e numa final de Copa do Brasil, numa final em fase decisiva de Libertadores, cresceu quando precisava crescer em jogos importantes, como aconteceu no Inter contra o River Plate na última eliminatória. Mas enfim, o jogo foi bem ruim do Inter e gerou, né, uma revolta, né, de alguns jogadores no vestiário. O relato que eu recebi é que o discurso foi forte de 3 atletas pós-jogo, entre eles, naquela roda final ali que tem a comissão técnica, a própria diretoria, o Gabriel pediu a palavra, o Bruno Henrique e o Sérgio Rocher, indignados com a derrota e a postura, né, que o Inter teve durante os 90 minutos. Os demais jogadores, o relato que eu tive é de mais cabeça baixa, aquela coisa, né, ouvindo apenas e digerindo essa derrota, e o Inter já tem que ter uma rápida recuperação na terça-feira contra o Bolívar, jogo lá na altitude de La Paz. O próprio Kudê já falou, né, que o jogo vai ser um pouco mais difícil, não vai dar para marcar pressão, né, não resta muito fôlego. Ele disse que já jogou em La Paz quando era jogador do River Plate e que os jogadores vão com uma ideia de jogo e daqui a pouco, né, no passar do tempo, quando pousa em La Paz, alguns jogadores já ficam mal, já sentem, né, os efeitos da altitude e daqui a pouco ele vai ter que mudar o plano de jogo. O Inter tem que sobreviver na Bolívia para trazer essa decisão aqui para Porto Alegre. Beleza? Já deixa teu comentário, o que tu achou do jogo ontem e, claro, né, o que tu tá projetando aí de Inter e Bolívar. Deixa eu dizer que esse vídeo tem a força da Pronto Smart, né? Você sabe que o cupom Colar te dá série de vantagens lá na Pronto Smart. 15% off em serviço de assistência técnica, incluindo troca de tela. E também, gente, na compra do teu iPhone seminovo, tu ganha uma película e uma capinha para deixar o teu telefone bem protegido, tá bom? Então, clica no link que tá na descrição, fala com a Pronto Smart, que eles com certeza vão poder te ajudar, né, sendo algum reparo que o teu telefone precisa ou até mesmo na troca do teu telefone. Beleza? Pra gente fechar, eu quero falar sobre Magrão. Ele foi citado em súmula, né? O gerente esportivo do Internacional revoltado com a arbitragem, que ontem pra mim sonegou um pênalti pro Internacional, independente do Inter jogar bem, jogar mal, o Inter foi prejudicado pelo árbitro da partida ontem, um árbitro inexperiente, né? A CBF tá adorando fazer testes, né, com o Internacional, um árbitro que nunca apitou em lugar nenhum, veio aqui pro Beira-Rio pra apitar. Árbitro Yuri Elino, carioca, que tirou o Rocher do jogo contra o Flamengo, curiosamente, né, levou o 3º cartão amarelo, e o Depena também está suspenso. Foi pênalti no Marinho, tá? Mas foi pênalti também no Charles Arangues no finalzinho do jogo. E acho que o do Luiz Adriano até cabia uma interpretação, tá? O segundo lance, o primeiro pra mim não foi nada. Magrão citado na súmula, né, do árbitro da partida, né? Como eu disse, o senhor Yuri Elino. Eu tô pegando aqui ipsis literis, tá? O que disse o Magrão para o árbitro da partida, tá? Após o término do jogo, enquanto estávamos na zona mista em direção ao vestiário, fomos abordados por alguns dirigentes do Inter, que proferiram uma série de xingamentos em nossa direção. Identificamos o senhor Magrão, gerente de futebol do Inter, que proferiu as seguintes palavras: "Tu é um moleque baralho, nunca mais vai apitar aqui, seu M. Não olha pra mim, filho da fruta." Sempre quer meter a mão no Inter, sendo contido pelos policiais quando veio de maneira agressiva pra cima da equipe da arbitragem. Informo que me senti ofendido com as palavras e gestos do dirigente, que deve pegar uma pena aí significativa, o Magrão citado na súmula do árbitro do jogo. Beleza? O que eu vou dizer, né? Vou dizer que o Magrão representou o sentimento de muitos colorados ontem após o jogo. Beleza? KTO.com, te registra lá para dar aquela brincada, muitos jogos do Brasileirão, em especial esse que a gente fica de olho, Goiás e Atlético Paranaense, um empatezinho já seria de ótimo tamanho, né, para o Internacional respirar um pouquinho mais tranquilo nessa rodada do Brasileirão, que até agora não deu nada certo, tá bom? Cupom Colar te dá 20% off, 20% de free bet, melhor dizendo, no teu primeiro depósito na KTO. Aquele abraço e a gente se vê. Não vai embora sem deixar o teu like, sem te inscrever e ativar as notificações, já que tu chegou até aqui, me ajuda muito fazendo esse caminho. Feito? Fui!